Fala pessoal, Liana aqui. Seguindo a nossa série de vídeos com o propósito de lançar luz sobre as figuras importantes da Segunda Era, muitas delas mal representadas na série Anéis do Poder, vamos ver hoje mais um personagem não tão bem representado na série, mas que é muito importante tanto na Segunda quanto na Terceira Era, Elrond. Vamos ver onde estava e o que fez o Elfo na Segunda Era e qual foi seu envolvimento na Guerra dos Elfos e Sauron. Te convido a me acompanhar até o final desse vídeo. Antes de vermos os feitos de Elrond na Segunda Era, vamos a uma pequena introdução de seu personagem. Elrond era o filho meio-elfo de Eärendil e Elwing, e era o irmão gêmeo de Elros, que mais tarde se tornou o primeiro rei de Númenor. Nascido em Beleriand no final da Primeira Era, o elfo sempre se opôs a Sauron e lutou contra ele durante a Segunda e Terceira Era. Elros e Elrond nasceram nos portos do Sirion durante os dias mais sombrios da Primeira Era, quando as forças de Morgoth controlavam a maior parte de Beleriand. Quando os gêmeos tinham apenas 6 anos de idade, os filhos de Fëanor, estimulados por seu juramento, atacaram os portos no que ficou conhecido como o Terceiro Fratricídio. Eles estavam em busca da Silmaril, recuperada por Beren e Lúthien da coroa de Morgoth, que naquela época estava encrustada no colar chamado Nauglamir, que era uma herança do agora extinto reino de Doriath, e assim era guardado por Elwing, a filha do falecido rei Dior e neta de Beren e Lúthien. Na época do ataque, seu esposo Eärendil estava no mar e Elwing escapou com Nauglamir e pulou no oceano, deixando os gêmeos para trás. Os irmãos então foram deixados para morrer numa caverna no meio da floresta, mas Meglor, um dos filhos de Fëanor, apiedou-se de Elros e Elrond, tratou-os com carinho e o amor depois surgiu entre eles, como seria difícil imaginar. Após a Guerra da Ira, por causa de sua herança meio-elfa, os Valar deram a Elrond e seu irmão a escolha de serem contados entre os parentes dos elfos ou dos homens. Elrond escolheu pertencer aos primogênitos, os elfos, enquanto Elros escolheu se tornar mortal e assim ser considerado um da raça dos homens. Elros viajou pelo mar para Númenor, seguindo a estrela de Eärendil e se tornou o primeiro rei da ilha, enquanto Elrond permaneceu entre os elfos e continuou a linhagem do rei Elwë. Assim, findada a Primeira Era com seus tumultos causados pela Última Guerra, Elrond permaneceu em Lindon, obedecendo ao último rei dos Noldor na Terra-média, Gil-galad, onde se tornou conhecido como um curandeiro e um mestre da tradição. Entrando na Segunda Era, um momento delicado para os elfos Noldor que permaneceram na Terra-média, pois eles haviam ficado sem lar, já que Beleriand havia afundado no mar e a Terra-média naquele momento era caótica, nesse contexto em que os elfos buscavam construir reinos que fossem semelhantes aos de outrora ou que lhes recordassem ao menos um pouco da glória de Valinor, um ser de aparência justa e bela, que se autodenominava Annatar e um emissário dos Valar, veio oferecer ajuda aos elfos de Lindon, a fim de auxiliá-los a curar os males da Terra-média e desacelerar a decadência do tempo. Ele buscou entrada em Lindon, mas Elrond e Gil-galad sentiram que ele não era o que parecia, e assim não o admitiam em seu território. Eles estavam corretos, pois, como sabemos, Annatar era Sauron disfarçado, buscando fazer com que os elfos lhe servissem, pois os elfos eram os que tinham maior poder na Terra-média. Após longos anos, já tendo convencido os elfos de Eregion a forjar os Anéis de Poder e tendo ele mesmo feito um anel, em 1695, Sauron veio contra Eregion e iniciou um sítio que duraria 2 anos. Ele reclamava para si os anéis feitos por Celebrimbor e a Guilda dos Artífices, depois que os elfos descobriram seus intentos secretos. Neste mesmo ano,
Gil-galad enviou Elrond para ajudar Eregion. Segundo contos inacabados, o elfo inicialmente teve dificuldade para conseguir entrar em Eregion, pois o exército de Sauron era muito maior que o dele. Por isso, Sauron era capaz de se interpor entre Elrond e a cidade, ao mesmo tempo que rechaçava as forças do elfo e atacava Eregion com vigor. Assim, quando finalmente alcançou a cidade, Elrond já havia chegado tarde demais. Mas ele ainda conseguiu reunir alguns elfos que haviam escapado, porém não tinha força para fazer frente ao ataque de Sauron. De fato, Elrond e os elfos teriam de todo sido derrotados ainda em Eregion, não fosse pelos anões de Khazad-dûm que atacaram a retaguarda das forças de Sauron, o que deu tempo aos elfos, já que Sauron teve de se voltar para esses novos inimigos. Ainda em Contos Inacabados é dito que Durin enviou um exército de anões de Khazad-dûm, e com eles vieram elfos de Lorinand, liderados por Amroth. Elrond conseguiu desenredar-se, mas foi forçado a fugir para o norte, e foi nessa época, no ano de 1697, de acordo com o Conto dos Anos, que estabeleceu um refúgio e uma fortaleza em Imladris, Valfenda. Após a fuga dos elfos e da fundação de Imladris, Sauron não perseguiu Elrond imediatamente, voltando sua atenção para os anões de Khazad-dûm e os elfos de Lorinand. Uma vez que eles foram expulsos de volta para Khazad-dûm e os portões foram fechados, Sauron tentou invadir toda Eriador em 1699, com ele perseguindo e matando os elfos fugitivos até Lindon. Enquanto Sauron enviou a maior parte de seu exército para o oeste para atacar Lindon, ele teve que deixar um forte destacamento para trás para conter Elrond a partir de Imladris. Assim, a nova fortaleza élfica foi sitiada pela primeira vez. O cerco durou até 1700, quando uma grande frota marinha númenóreana, enviada pelo rei Tar-Minastir, chegou a Lindon. Finalmente, o poder de Númenor quebrou o exército de Sauron em Lûn e esmagou suas forças na Batalha de Gwathlo. O exército que Sauron havia deixado, sitiando Imladris, foi pego entre Elrond e Gil-galad e foi assim totalmente destruído, encerrando-se assim o cerco. Eriador estava livre do inimigo, mas estava agora, em grande parte, destroçada. Após esta pesada derrota sofrida por Sauron, um conselho foi realizado naquela época, estabelecendo que uma fortaleza élfica deveria ser mantida no leste, em Imladris, não mais em Eregion, agora devastada. Em Contos Inacabados é dito que, também nessa época, Gil-galad deu Vilya, o Anel Azul, a Elrond e o nomeou seu vice-regente em Eriador. Caminhando para o final da Era, os últimos feitos de Elrond dizem respeito à Guerra da Última Aliança. O elfo compartilha suas memórias sobre essa guerra durante o conselho que ocorreu em Imladris na época da Guerra do Anel, em 3018 da Terceira Era. Fui o arauto de Gil-galad e marchei com sua tropa. Estive na Batalha de Dagorlad, diante do Portão Negro de Mordor, onde vencemos, pois a lança de Gil-galad e a espada de Elendil, Aiglos e Narsil, ninguém podia resistir. Eu vi o último combate nas encostas de Orodruin, onde Gil-galad morreu e Elendil caiu, e Narsil se quebrou sob seu corpo. Mas Sauron foi vencido, e Isildur cortou o anel de sua mão com um fragmento do punho da espada do pai, e pegou-o para si. Quando Isildur tomou um anel, Elrond e Círdan o aconselharam a destruir aquele objeto maldito, mas Isildur recusou o conselho deles, e isso se refletiria nos eventos da Guerra do Anel, já no final da Terceira Era. Após a queda de Gil-galad, Elrond retornou e permaneceu em Imladris. Durante a Terceira Era, aquele território se tornou um refúgio e um santuário para o povo élfico. Muitos elfos se reuniam lá, e era a principal morada dos altos elfos em Eriador, exceto os elfos de Lindon, mas também era a morada de pessoas sábias e poderosas de todas as raças.
A maioria dos elfos que viviam em Valfenda eram altos elfos, ou seja, elfos Noldor, que já haviam vivido há muitas eras em Valinor, no início dos tempos. Os herdeiros de Isildur também foram abrigados lá devido ao seu parentesco com Elrond, já que estes eram descendentes de seu irmão Elros. Foi argumentado que, após a morte de Gil-galad, Elrond tinha o direito de se tornar Alto-Rei dos Noldor. No entanto, ele nunca reivindicou esse título. De fato, após o fim da Segunda Era, havia uma quantidade muito pequena de elfos Noldor restantes na Terra-média para que houvesse um rei para reinar sobre eles. A história de Elrond avança para a Terceira Era e muito ele ainda iria realizar em favor dos povos livres da Terra-média. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal também e me ajude a chegar aos 100.000 inscritos em breve. A gente se vê nesses próximos vídeos aqui. Um grande abraço a todos e valeu!